eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui na rede Diário de Comunicação. De segunda a sexta, às 19 horas, sempre as melhores entrevistas para você. Hoje a gente fala aqui com a doutora Cíntia Lima a respeito do evento Coragem, a respeito de uma série de outros assuntos, que não falta assunto aqui, né, doutora? Olá, que ótimo estar aqui com você mais uma vez. Ei, Trícia, uma energia maravilhosa. Abertas. Nunca é suficiente o tempo que a gente tem para conversar, né? É verdade, é verdade. Mas, querida, vamos lá. Conte-me as novas, conte o que está rolando agora, quais são as últimas pautas. Você sabe que a gente tem falado bastante sobre esse olhar de você, porque a minha maior pauta é sempre para o ambiente corporativo, né? Para a liderança, enfim. E a gente tem falado muito sobre como você tem conversas difíceis, como que você se fortalece emocionalmente para lidar com os desafios do ambiente corporativo. Você está falando uma coisa super importante. Nosso programa de ontem foi com uma CEO, uma das poucas CEOs de uma empresa do nosso polo industrial, falando a respeito do quão difícil é você se posicionar, né, nesse lugar da chefia. Sim. Né, de tomar essa atitude, de como você fazer isso de maneira que aquela pessoa não se sinta ofendida, não se sinta desconfortável e você também conseguir passar aquele recado da maneira correta. Sim, porque veja, são muitos elementos dentro de uma conversa corporativa, né? Uma posição sua, uma fala sua, uma tomada de decisão sua tem muitos impactos, né? Tem impactos naquilo que pode ser o engajamento das pessoas, tem impacto na energia das pessoas para entregarem mais resultados, tem impactos em leis, porque a depender de como você fala, você incorre aí num assédio, enfim. Então, muitas vezes é muito solitária a maneira como o líder precisa se preparar para lidar com esse cenário de conversas difíceis, para cobrar as pessoas, para tomar decisões, para fornecer feedbacks, principalmente os feedbacks negativos, ou seja, as correções que precisam ser feitas. Quando você fala desse olhar da CEO, né? Ou seja, como muitas vezes é solitário, né? Uma CEO diante desses inúmeros obstáculos que é você gerenciar um negócio. Exatamente. Primeiro, ser CEO já é solitário. Sim. Agora, uma CEO mulher de uma grande multinacional no distrito é realmente muito solitária a atitude e também a que ponto essa pessoa ela consegue se comunicar de uma maneira a ser atendida, mas sem perder lá toda a delicadeza, sem cumprir todas as questões com relação à observação de assédio moral, observação de ofensa e tudo mais, né? Esse realmente é um lugar muito solitário, o lugar da chefia, né? É verdade. Agora, cada vez mais, você como liderança, independente dessa posição de liderança, quanto mais fortalecido você está na gestão emocional, na sua inteligência emocional, mais você consegue lidar com essa pressão sem que aquilo vire uma grande carga negativa para você. Porque aí você não vive bem nenhum ambiente de trabalho, nem vive bem outros aspectos da sua vida. E eu digo, Trícia, que é um processo de aprendizado. Você aprende, porque, veja, são competências. É como você dá feedback, como que você lida com conversas impopulares, como você administra conflitos. Tudo isso são competências a serem desenvolvidas. E quando ela começa a perceber a liderança, nossa, eu posso aprender, já é um grande alívio, né? Já é um grande conforto. Olha, Cíntia, eu digo que a inteligência emocional, eu acho que é o grande luxo do século, né? Porque, assim, são tantas pressões que hoje a gente vive, que o emocional é o primeiro que... É verdade. Evapora, né? Agora, você ter inteligência emocional, você conseguir, né, manter o teu emocional ok, a tua inteligência emocional em dia, você conseguir liderar com inteligência, isso é realmente o luxo do século. Isso não tem preço,
Isso não se compra nas prateleiras, Sim. né? Até, assim, a gente brinca, né, que determinadas soft skills os homens têm para dar e vender, mas a gente realmente não consegue comprar e transferir, né? Não dá por osmose, né? Se desse por osmose, era uma beleza, não é? Seria maravilhoso, né? Sim. Pega aqui, ó. Vende aqui uma dose de autoconfiança, uma dose de autoestima, eu compro e utilizo. Não dá. Não dá. E você sabe que um primeiro passo, então, embora seja muito clichê e as pessoas tenham banalizado muito o termo do autoconhecimento, mas esse é o primeiro passo mesmo. Então, eu preciso querer me enxergar, querer enxergar minhas limitações, minhas dificuldades, minha vulnerabilidade, porque sem autoconsciência eu não consigo lidar com aquilo que me irrita, aquilo que me estressa, aquilo que me frustra, aquilo que me tira paciência, aquilo que eu não tenho tolerância, enfim. Então, eu preciso entender. E muitas vezes esse mergulho é um mergulho muito dolorido, é um mergulho muito de defrontar com traumas, defrontar com situações em que você não quer ver. E é por isso que muitas pessoas, por isso que você chama de luxo, porque muitas pessoas queriam poder comprar e o dinheiro não compra, né? Nem dinheiro, nem nada. Nada compra. Agora, você me fala de um negócio chamado autoconhecimento, né? Muita gente, a gente teve um período muito complicado de uma geração de coaches dizendo que estariam te ensinando, te levando ao autoconhecimento, sem um preparo suficiente para isso, e tivemos aí uma época de grande boom, né? E agora deu uma diminuída, né, significativa, mas que levou a um falso autoconhecimento das pessoas. E as pessoas... Espetacular, Trícia, espetacular a sua colocação, porque veja, hoje eu vejo que tem mudado até para o termo mentoria, mas a fragilidade parece que acompanhou, né, aquilo que você fala. Muitas pessoas com formação de final de semana, né? Formação de final de semana, segunda-feira eu já estava querendo ajudar pessoas, aquilo que nem estava tão visto e percebido dentro de mim mesmo, né? E aí foi por isso que eu vejo o quanto banalizou o termo autoconhecimento, embora ele seja extremamente importante. Então é rico demais mesmo a sua colocação. Frente a isso, vale a gente estimular as pessoas, assim, ó, é importante, autoconsciência, autoconhecimento é vital para que você consiga lidar melhor com as suas questões e avançar no relacionamento bem com você, para lidar bem com os outros, para ter habilidade social, mas identifique qual é o profissional que você está procurando. Exatamente, é importante você encontrar um profissional qualificado para isso, né? Esses coaches de final de semana que você muito bem falou, que há uns 5, 6 anos proliferaram por aqui, talvez um pouco mais, eles não só não tinham um preparo para o atendimento, como pioraram o caso, né, a condição de muita gente. Exatamente. Trícia, o que acontece? Quando você fala que pioraram casos, eu vejo o coach querendo lidar com dados emocionais que você tem que sentar 5, 6 anos numa escola de psicologia para você entender a complexidade do comportamento. E eu vi coach ter a coragem de lidar com casos que não eram eram psiquiátricos. Perfeito, exatamente. Sabe? Gente, cada profissional, um profissional capacitado, habilitado, ele sabe muito bem até onde vai a competência dele e até onde precisa de um outro profissional para isso. Agora, determinados casos são de psicólogos de 5, 6 anos, como você bem diz. A minha filha está na UFAM há 6 anos estudando psicologia, né? As pessoas se preparam 6 anos, você não pode querer comparar o nível de conhecimento, a quantidade de congressos, de eventos, né, de estágio supervisionado, enfim, de uma pessoa que estudou 6 anos para uma que estudou
6 dias, Sim. às vezes um final de semana, né? E sai com um diploma e acha que porque fez um investimento caro, que é caro. Sim, é Um caro. curso de formação de coach é caro, né? Você acha que sai dali habilitado para atender pessoas. Você não sai habilitado nem para saber avaliar se aquele é um caso de coach, se aquele é um caso de psicólogo ou se é um caso de psiquiatra. Perfeito. E aí você vê muitas vezes essa formação frágil e aí o coach lidando com ansiedade, querendo lidar, na verdade, né? Com ansiedade, com depressão. Gente, não é... E tem espaço para todo mundo, né? Eu sou super a favor de você mergulhar num processo de coaching, você entender o que é a metodologia do coach, aprofundar nas ferramentas do coach, bem como da mentoria, bem como da psicologia. Mas é como você disse, tem espaço e enfoque para cada uma das ações. Sim. E o coaching precisa ser um coach para além do final de semana, né? Sem como dúvida. É que você mergulha precisa nesse processo? Ter uma formação aprofundada, precisa ter muita experiência para chegar a atender. E precisa, mais do que tudo, ter a consciência de onde termina ali a sua competência e quando indicar para um profissional. Exato. Você sabe que eu atuo, eu sou psicóloga e eu sou coach. E atuo muito fortemente com mentoria de liderança. Sim. E eu brinco com os meus mentorados, eu disse, gente, olha só, você ganha um combo, uma psicóloga. Mas deixa eu te contar, quando a gente enxergar itens que são da clínica, eu vou te encaminhar a um terapeuta clínico, a um psicólogo clínico, porque a minha atuação é na psicologia organizacional. Sim. Né? Então, essa clareza de atuação, né, é uma responsabilidade que a gente precisa assumir, porque a gente está diante de um ser humano. E na hora que você está pensando, eu vou gerar impacto emocional nas pessoas, unicamente é o que você falou, a gente bagunça todos os armários mentais, né? A gente tira da gavetinha dele todas as situações e não sabe arrumar, porque não tem habilidade para arrumar. Isso é uma conscientização, é bom esse tema, porque é um processo de conscientização mesmo. E é verdade, você tem toda a razão, Cíntia, quando você fala que às vezes as pessoas procuram ali estão com um problema, digamos assim, no lado profissional, né? E procuram alguém para mentorar, para conduzir, né? E aí, o problema daquela pessoa, o bom coach, o bom mentor, ele vai identificar se aquele problema é realmente na área profissional ou se já é na área pessoal. A gente vai deixar essa pergunta para o próximo bloco, porque você sabe, Cíntia Lima, quando chega aqui, o tempo voa. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco com a doutora Cíntia Lima, falando um pouco mais de psicologia organizacional, falar um pouco de mentoria, né? E a gente explicando aqui a diferença de um profissional habilitado que saiba triar, né? Fazer essa triagem de quando o assunto é profissional, é corporativo, quando já passa a ser pessoal, né? O que a gente conversou aqui no intervalo, né? A respeito... Ótimo. Porque, veja, eu gosto de olhar aquilo que a Organização Mundial de Saúde fala sobre saúde. Né? É o olhar do bem-estar físico, psíquico e espiritual. Por vezes, você vai nessa busca no psíquico, mas tem muitos itens que são, inclusive, físicos, neuroquímicos, né? Neurofísicos. Ou seja, tem um olhar de diagnóstico que não é inicialmente aquele item do psíquico. Claro que está tudo misturado, está tudo integral, mas quantas vezes a gente não desassociando, não olha a pessoa como um ser humano integral, você está ali numa vertente, mas não está olhando todo. Né? Olha, esses dias eu estava vendo um livro e tinha uns detalhes assim.
primeiros sinais de você identificar que aquele seu chefiado pode ser autista. Porque, por exemplo, tem uma série de fatores ali que prejudicam a nossa relação porque são toleráveis para uma pessoa Sim. e não são toleráveis para outras. Só que a maioria das pessoas que já está no mercado de trabalho, ela não teve a chance de ter um diagnóstico Ótimo. precoce. Quantos autistas adaptados, né, nós temos no ambiente de trabalho e muitas vezes rotulados, né, nesse De ambiente. estranhos ou De estranho, antipáticos. de antipático, porque, por exemplo, uma das características, o próprio isolamento, né, faz com que muitas vezes essas pessoas tenham um olhar mais introvertido para o dia a dia e são rotuladas como antipático, que não se relaciona bem com as pessoas. Mas me chamou Não muita é? atenção, por exemplo, coisas tipo luzes piscando, Sim, né? Que barulho. isso, né? para determinadas pessoas, é tipo um chefe que não seja tão cri-cri como faço. Sim. Se uma luz está piscando ou se uma luz queimou, isso não vai fazer a menor diferença. Mas se eu tenho um funcionário que ele pode ser competentíssimo, muito eficiente, mas esse fator interfere na produtividade dele, porque interfere no bem-estar dele. Perfeito. Uma luz piscando, um barulho fora do limite, um compromisso marcado no meio do expediente, né? Uhum. E é por isso que, quando a gente ocupa a posição de chefia, a gente tende a marcar as reuniões ou para o início ou para o final do expediente, né? Verdade, a gente notava que as pessoas se incomodavam muito com reuniões, com coisas marcadas no meio do expediente, porque tanto É a rotina, né? O autista, ele tem, não só né, o autista, olhar, mas né? o ansioso também é prejudicado com relação a isso, né? O ansioso, o autista tem esse olhar, o ansioso, ele fica preocupado com aquele evento futuro, então ele já Vou falar com você amanhã. Amanhã eu te dou um feedback. Nossa, pelo amor de Deus, olha, quer me matar no coração. amanhã eu te conto. Quer me desestabilizar. Chegue comigo e diga, eu tenho uma coisa para falar com você muito séria. Mas só depois da gravação. E a pessoa vai chegar aqui às 6 horas da tarde e ela vai sair daqui às 10, 11 horas da noite. Assim, uma tortura para um ansioso. É verdade. É uma tortura para um ansioso. Olha, gente que me liga quando eu tô a caminho aqui no carro e me diz, quando você sair, ligue para mim que eu tenho uma coisa muito séria para falar. Pronto, parece que vai fugindo a coragem, sabe? Vai fugindo a energia da pessoa. A pressão cai, né? Exatamente, porque você diz logo quem morreu. Tem uma coisa importante para te falar, não é? Gente? Aí se a pessoa diz, não, ninguém morreu, aí você, tudo bem. Menos mal, mas ainda fica ali, né? Menos mal, mas... Ainda fica ali. Gente, cara, se você tem uma coisa importante para falar, pelo amor de Deus, salvo se você não tenha nenhuma noção de que a pessoa pode ter uma ansiedade, um autismo, um isso, um aquilo, não faça esse tipo de comentário prévio. Você simplesmente marque o horário, inicie a conversa e conclua ali, né? E aí você me faz lembrar, Trícia, o quanto a liderança ela precisa ter esse olhar apurado para conhecer as pessoas, para realmente se relacionar não com você no espelho, mas se relacionar com o outro que pensa diferente, tem necessidades diferentes, né? Tem olhares diferentes sobre as coisas, porque veja, às vezes o sapato apertado em você não é o mesmo sapato apertado no outro. Então, às vezes, a gente sente dificuldade de perceber isso. Eu costumo dizer que o sapato da Priscila, ele pode ser lindo, maravilhoso, o melhor sapato do mundo, mas ele não é do mesmo tamanho do meu pé. Vai cair, eu vou tropeçar, eu vou me acidentar. Porque o pé dela é maior que o meu. Não adianta eu tentar enfiar o meu sapato no pé da Priscila. O bico fino, o tamanho, eles não vão ser adequados. Agora,
as pessoas acham, e isso é um preconceito também dos dois lados, né? Muita gente acha que o chefe é aquela pessoa que chegou a uma posição onde ela não precisa mais estudar. Ao contrário, é aí que se começa. São novas metas, novos desafios, a responsabilidade de toda uma equipe para ser gerenciada por ela. Sim. Né? O momento de você liderar é o momento que você mais precisa estudar, ser mentorado, né, Cíntia? Você é verdade. Você que tem essa experiência da mentoria executiva, monitoria da chefia, conte-me quantos chefes, quantas pessoas em cargo de gerência, em cargo de diretoria te procuram pela necessidade de saber gerenciar aquele universo de pessoas diferentes, né? 100%. 100% das pessoas que hoje entram num processo de mentoria tem muito mais relação com aquilo que é pessoas do que itens ligados à técnica, a processo, né? A visão de cenário no termo do negócio. Né? Ou seja, 100% vem por quê? Porque vem... Opa, eu estou com dificuldades de adequar a minha linguagem, ter uma comunicação mais assertiva, lidar com o processo de engajamento com o time. Um tema que tem vindo muito é, Cíntia, como que eu viro uma liderança multigeracional, porque eu estou ficando doidinho com essas diversas gerações para eu gerenciar ao mesmo tempo. E é bem complicado porque, assim, até a geração anterior à nossa... o perfil organizacional foi estático. Sim. Né? As empresas trabalharam da mesma maneira durante gerações e gerações. E hoje nós estamos num momento onde a gente ainda tem algumas pessoas da geração anterior que têm resistência à mudança. Temos os Gen Z, que são complicados no mercado de trabalho, digamos assim, são mais desafiadores, né? São mais desafiadores e temos uma geração alfa já chegando aí, quase que na porta, né? Então, assim, essa questão de você reger aquela orquestra, né, de Gen Z com geração alfa, com ali geração X, né? E assim, para quem não está entendendo o que a gente está falando, a gente está falando das pessoas que estão perto da aposentadoria, que pegaram um outro momento totalmente analógico. A nossa geração, que é a geração que viveu todas essas mudanças, a geração Z, que é uma geração que não tem as habilidades analógicas que a gente tem, só tem as habilidades, digamos assim, mais digitais, né? E essa alfa, né, que vai vindo aí, que a gente já tem que se preparar, porque é mais complicado ainda. E veja, e muito hoje a gente ainda tem, né, lideranças num perfil da X, né? Porque são os que estão ocupando a maior hoje cadeira, ainda está na geração X de lideranças, principalmente alta liderança. E você tem já quase 40% da mão de obra de trabalho da geração Y, né? E o percentual da Z, que já pensa completamente diferente. Então, eu tenho uma geração Z no ambiente de trabalho sendo liderada por uma X. E aí dá conflito mesmo, né? Geração Z são os nascidos do novo milênio para cá. É muito complicado. Por exemplo, eu trabalho numa equipe de roteiristas onde a líder tem 75 anos, né? Os, digamos assim, colaboradores, né, são da nossa geração e todo o restante da equipe é Z. E ali você tem que fazer, você sabe muito bem que você que está no meio tem que fazer a decodificação dessa geração, dos 75 anos de idade, para a geração Z, né? Porque as duas gerações não falam
absolutamente nada da mesma língua. Não é a mesma linguagem, né? Nem com o vínculo com o trabalho, né, Trícia? Quando você pega uma geração X, por exemplo, o vínculo com o trabalho era a estabilidade, era passar muito tempo naquele negócio, né? naquela atividade. A gente ficava assim. Eu me lembro que quando eu cheguei na empresa dos meus pais, do meu pai na época, eu achava lindo, eu achava. E as pessoas tinham orgulho de falar: eu trabalho há 40 anos aqui nessa empresa, eu trabalho há 30 e tantos anos. 12 horas por dia. Não, eu estou falando 12 horas por dia já não era mais. Já não era mais, mas quando eu comecei a trabalhar já era uma jornada de 8 horas, 44 horas, né? Mas o que acontece? Hoje eu vejo o Gen Z há 6 meses no emprego, já preocupado, que ele já quer ascender, porque ele já está há muito tempo, 6 meses, gente. Quando foi que esse povo perdeu a noção do tempo? Você vê, porque é uma geração digital, de resposta imediata, já viciado na dopamina, né? Ou seja, eu estou ali, eu preciso desse retorno imediato, eu preciso dessa resposta imediata. Só que no ambiente corporativo, o retorno imediato não existe. Exato. Então, esse é um desafio do líder. Olhar para essa geração e entender, porque, por outro lado, eles trazem um significado do trabalho que eu digo que a gente pode aprender, né? Eles trazem um olhar para propósito profissional, eles trazem um olhar de qualidade de vida que a gente pode aprender. Então, eles têm uma agilidade. Eles têm uma agilidade, né? Até porque são nativos digital. Uma saúde muito grande. Eles têm um olhar para a saúde diferenciado, para a saúde integral. Porque era isso, ou seja, a vida era mais ou menos assim, claro que é um jeito generalista de falar, eu vou trabalhar por 40 anos, depois eu me aposento para ir pescar. Eles olham hoje, não, gente, eu vou pescar amanhã, e é por isso que eu não venho trabalhar hoje, que eu tenho que me preparar para a pescaria. Gente, olha, esse programa infelizmente acabou, mas o assunto continua no próximo. Poxa vida! Realmente, esse é o grande conflito geracional nas organizações. A gente volta no próximo programa com mais Cintia Lima.